Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai continuar o assunto que nós começamos na semana passada, começamos na primeira parte do vídeo, que é reforma, o movimento Reforma Protestante e Contra-Reforma. A reforma, o movimento que vai ser liderado pela Igreja Católica. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na semana passada para a gente dar continuidade, então, à nossa matéria. Esse movimento Reforma Protestante, como eu até falei para vocês, né? A gente, quando faz uma reforma na nossa casa, o pai, a mãe, enfim, quando a gente reforma alguma coisa, é para a gente poder modificar algo que está nos incomodando, que a gente não gosta, ou quando é necessário, certo? Então, Martinho Lutero, que era um monge que fazia parte da Igreja Católica, ele vem, então, com essa proposta, com essa reforma, para poder modificar coisas, situações que vinham acontecendo na Igreja Católica que ele não concordava, que de fato estavam incorretos, ok? Então, quando ele propõe essa reforma, ele propõe essas mudanças, é claro que o alto clero da Igreja Católica não iria concordar, como não concordou, porque tiraria vários benefícios, várias regalias, aquela mordomia, aquele luxo que esse alto clero estava tendo. Como, por exemplo, na venda de indulgências, né, que era a venda do perdão pelos pecados que uma pessoa havia cometido, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas muito simples, muito humildes, que batalhavam muito, que se sacrificavam muito para que pudessem ter um dinheirinho para se alimentarem, para sobreviverem. Então essas pessoas pagavam pelo perdão dos seus pecados, né, em forma de dinheiro mesmo assim, e também pagavam para que seus parentes que já haviam falecido também tivessem perdão dos pecados. Só que a gente sabe, independente de questões, né, se você é cristão ou não, questão de perdão, você não paga para ter o perdão, né, nessas questões de religião, né, você não paga para ter o perdão. Então, quando Lutero ele foi vendo essas situações, ele foi ficando extremamente incomodado. Ele falou, não, peraí, isso está errado, isso é muito errado, isso não pode ser assim. E então, ele criou as 95 teses, colocou na Catedral de Wittenberg, né, na porta da Catedral de Wittenberg. A galera começou, então, a saber aos pouquinhos como é que a coisa estava funcionando. Ele explicou nesse documento que a venda das indulgências era algo muito errado, como também a venda de objetos que eles alegavam que teriam pertencido a Jesus, né, pedacinhos de madeira, que eram da cruz da qual Jesus foi crucificado, e tantos outros itens aí que tinham uma relação com Jesus, com os santos, enfim. Nessa questão toda também uma coisa que muitos príncipes vão também apoiar Lutero nesse movimento é pelo fato que a igreja tinha um poder grandioso sobre as decisões da vida desses reinos, né? A igreja ela tinha uma influência muito grande, né? Cada pedacinho de terra lá tinha o seu rei, tinha o seu duque, aquela pessoa que comandava, mas era a igreja que sempre determinava, que sempre dizia, não, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser assado. Porque sempre teve uma ligação muito grande dessa questão do poder, né, do Estado, quando eu falo estar assim, né, naquele local, com a igreja. A igreja sempre teve uma influência muito forte na vida de muitas pessoas, como até hoje ainda tem, né? E por essas situações, Lutero, então, ele vai ficando insatisfeito, até então quando ele chega, ele fala, não, peraí, vamos modificar isso aqui, isso não está correto e tudo mais. Só que ele acaba chegando no seguinte ponto, quando ele então vai até Roma, para poder falar o que ele tinha descoberto, que ele estava errado. E aí, então, o clero, né, o Papa, juntamente com o clero, vira para ele e fala assim, Lutero, olha só, vamos mudar isso tudo aí que você fez, né? Esquece aquelas 95 teses lá que você escreveu, esquece tudo que você falou, e isso que você está falando está errado, então vamos mudar esse discurso aí. Aí o Lutero falou, não vou mudar, porque isso não está certo, eu não vou mudar. E aí, muda, não muda, Lutero, então, bate lá o pé dele, vai ser firme na sua decisão, e aí acaba, então, sendo condenado, sendo acusado, né, pelo crime de heresia, se torna um herege, e aí ele acaba sendo expulso da igreja. E aí, então, ele começa esse movimento da Reforma Protestante, que ele vai protestar contra essa atitude, contra essa postura da Igreja Católica, né, que ela vinha tendo, que ela vinha fazendo. E aí, como eu falei, ele vai conseguir o apoio de vários príncipes, exceto de Carlos V, porque ele, então, ele tinha, né, já uma ligação com a Igreja Católica, ele acabava, né, no caso do rei Carlos V, né, ele tinha
ele tinha uma ligação muito forte com a igreja, ele era beneficiado, né? Então, a dieta de Worms foi convocada pelo rei Carlos V e vai condenar Lutero por heresia. Ele, né, que é o que vai banir Lutero completamente da Igreja Católica. A dieta de Worms foi uma assembleia, tá? Política que reuniu todos os príncipes do Sacro Império Romano Germânico, e essa assembleia foi convocada para julgar os atos de Martinho Lutero, as críticas que ele tinha feito às indulgências, a simonia, simonia, né, que é o nome do ato, né, de vender esses falsos objetos religiosos, né, eram falsos sim, tá, gente? E aí, ele foi absolvido da pena de morte, porque ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto, né? Mas ele foi então absolvido da pena de morte. Mas o rei Carlos V então resolveu banir Lutero do Sacro Império Romano. E aí ele foi viver na Saxônia com a proteção do príncipe Frederico II. E a Igreja Católica então o excomungou, e a partir dali, vivendo na Saxônia, ele vai então começar esse movimento que a gente vai chamar de luteranismo, né? Porque vem do nome dele, Lutero. Dentro dessa questão toda também nós vamos ter a revolta anabatista, que a revolta anabatista ela vai ser, digamos assim, ela vai andar, né, num caminho diferente do caminho de Lutero. Era uma seita, tá? Eu também falei isso para vocês no outro vídeo. Era uma seita, o movimento anabatista. E assim, era muito radical, né? Ele não concordava muitas vezes com as ideias de Martinho Lutero. E aí, eles também defendiam o sacramento do batismo, também como a igreja, no caso, a igreja a igreja protestante, né, que vai surgir com Lutero, vai defender, só que no caso eles defendiam e defendem, né, o batismo e a Eucaristia. E já o pessoal do movimento anabatista vai defender só o batismo, mas apenas para adultos. A criançada não vai ter direito a isso aí. Desapego material, enfim, várias coisas que realmente iam na contramão, iam em caminhos diferentes do que Lutero, então, vinha propondo. Ele também, o movimento também, ele vai acusar Lutero de ficar do lado da alta nobreza e tudo mais, tanto que vai ter um confronto entre, né, participantes de ambos os movimentos, do luteranismo e da revolta anabatista, que na maioria eram camponeses que faziam parte desse movimento anabatista, num confronto, então, no qual vai ter o Thomas Müntzer, não sei se estou pronunciando certo, porque é alemão, né, gente? Que foi líder, né, desses camponeses, então ele vai romper com Lutero, por achar que Lutero estava defendendo a alta nobreza e tal, então eles vão entrar no confronto, e aí, infelizmente, 100 mil pessoas vão morrer nesse confronto, mas a maioria delas eram pessoas que faziam parte do movimento da revolta anabatista, tá? Bom, então, relembrando agora, né, um pouquinho do que nós vimos no primeiro vídeo, perdão, a gente vai dar continuidade, então, à nossa matéria. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre outros dois movimentos que também vão, né, nessa mesma linha, no mesmo caminho da reforma protestante do luteranismo, que serão o calvinismo, que vai ter como líder João Calvino, tá? E o anglicanismo, que vai ter como líder o rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, que foi rei da Inglaterra. No nosso próximo vídeo, que aí eu vou falar para vocês sobre a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, que vai ser a resposta da Igreja Católica para esse movimento, porque a Igreja Católica não ia ficar, né, sentar, legal, né, estão fazendo isso daí, não, desculpa de novo, legal, estão fazendo isso daí, a gente não vai fazer nada, claro que não, tá, mas isso aí fica para o outro vídeo. Bom, galera, depois então desse movimento aí da Reforma Anabatista, a gente vai ter um período que nós vamos chamar de Paz de Augsburgo. Por quê? Depois então da Reforma Anabatista, a gente vai ter um período aí de 10 anos em que você teve um período assim, de paz, tranquilidade na Europa, você não teve ninguém com os nervos à flor da pele, ficou assim, uma calmaria, né? O sonho de qualquer pessoa, viver em um lugar assim. E aí Lutero, então, ele vai aproveitar esse momento para poder finalizar a sua obra. Dar um exemplo para vocês de uma das obras, né, de um dos trabalhos do Lutero. Ele propôs, e ele realmente fez, a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Por quê? Naquela época, só tinha condições de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, o pessoal do clero, que fazia parte do clero, porque só eles sabiam ler, escrever e falar latim. A população europeia do mundo inteiro, ninguém sabia fazer isso, tá?
Então, uma das coisas que ele vai fazer no ano de 1530, lembre-se, não precisam ficar gravando datas. Eu só comento com vocês para que vocês fiquem por dentro, né? Para vocês poderem se situar, saber de qual período nós estamos falando, se não ficarem assim perdidos no espaço, onde estou, para onde vou, quem sou, né? Quem fui, o que fiz, pelo amor de Deus, tá, minha gente? Então, em 1530, depois de finalizar essa obra, ele vai então apresentar, né, para toda a Europa essa obra, e ele vai, na verdade, propor uma reforma no cristianismo a partir da reinterpretação da Bíblia. Por quê? A verdade é essa. A Bíblia, ela é uma questão de interpretação, tá? Ela vem de tradição oral, né? Pessoas que foram passando de umas para as outras a história. E aí, minha gente, quando a gente fala de tradição oral, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. É como eu estou contando aqui para vocês essa parte aí da matéria que nós estamos estudando. Se você for contar para alguém, na minha última aula de história, a professora estava falando, ela começou falando sobre a Reforma Protestante, o primeiro movimento, né, que iniciou essa mudança, que foi o luteranismo com Lutero, e você vai explicar o porquê. No segundo vídeo ela já falou sobre o calvinismo e tal. Você, né, um de vocês aí, vocês podem falar exatamente como eu estou contando para vocês. Seguir a risca bonitinho. Já tem pessoas, já tem alunos, enfim, que elas não vão, né, mudar o foco, mas vão falar com as suas palavras. E aí, uma outra pessoa já pode mudar alguma coisa. Então, é questão de interpretação. Então, cada um vai falando do seu jeitinho e a coisa vai mudando. Então, a Bíblia, ela é tradição oral, tá? Ela é tradição oral. Então, ela é um apanhado de informações, né, de coisas que foram sendo faladas, foram ditas, e que alguns bispos, depois de muitos anos, resolveram registrar. Então, muitas pessoas realmente, é uma questão de interpretação, tá? Então, às vezes você entende de uma maneira, mas pode ser realmente aquilo que você entendeu, ou não. Pode ser uma outra mensagem que quer ser passada, né, ali pra gente naquele momento, tá? E aí, então, dentro desse documento, Lutero, então, eu vou destacar para vocês aqui as principais informações, tá, os principais pontos dessa obra do Martinho Lutero. Aí, nessa obra, então, ele fala o seguinte, ó, primeiro ponto, que a salvação, ela só poderia vir pela fé, tá? Através da pessoa adotar uma ética cristã, né? Ela basear a sua vida, a sua conduta, uma postura de vida, baseada em tudo aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então, a Bíblia que vai te ajudar a encontrar uma forma de viver, tá? A você encontrar uma forma de viver, um caminho a seguir, você formar a sua conduta, você formar o seu caráter, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele defendia a questão da interpretação da Bíblia, tá? Só que desvinculada dos dogmas católicos. Eu falei para vocês no outro vídeo, vou repetir. Os dogmas católicos são verdades incontestáveis da Igreja Católica, tá? E aí, é uma coisa que ele fala que tem que ser entre você e Deus, tá? Que uma das coisas que ele vai muito, assim, né, que ele não concordou, né, que isso não faz parte do protestantismo, essa questão que os católicos têm da devoção aos santos, aos títulos de Nossa Senhora, enfim. Então, para ele, é aquela coisa, você e Deus, tá? E também a questão de traduzir a Bíblia para outros idiomas, que é uma coisa que depois vai acontecer. Tanto que hoje em dia você tem a tradução da Bíblia aí em vários idiomas, ok? Não só no latim, em vários idiomas. Próximo ponto também que ele vai apresentar nesse documento, o fim da hierarquia dentro da questão religiosa, dentro da igreja. Todo mundo era igual perante a Deus, tá? Ele vai defender que todo mundo é igual perante a Deus. Você é assim, você não. Todo mundo é igual perante a Deus. O que é verdade. Todos nós somos, né? Para quem acredita, obviamente, em Deus, tá, minha gente? Um outro ponto também que eu vou destacar para vocês é o seguinte, a defesa de apenas 2 sacramentos. Que eu acho que eu falei para vocês no outro vídeo, né, quando a gente falou sobre o luteranismo. A Eucaristia e o batismo, ponto. Por quê? A Igreja Católica ela tem 7 sacramentos, tá? Já o protestantismo só vai acreditar, só vai defender 2, batismo e Eucaristia. De certa forma, qual era a intenção dele em trabalhar, né, em ficar com apenas 2 dogmas? Era, de certa forma, enfraquecer os dogmas católicos, tá? O que, consequentemente, ia impedir um controle sobre os cristãos, independente se eram cristãos
protestantes ou católicos, mas principalmente por esses católicos que ele queria também, né, abraçar, que ele queria trazer para si, tá? Mas também é aquilo, né, gente? Não ia ser fácil você criar, né, você fazer uma reforma, sendo que você tinha uma instituição grandiosa e muito forte, que ela ainda é grandiosa e muito forte, tá? Claro, o tempo vai passando, muitas coisas vão acontecendo, mas a Igreja Católica, ela ainda tem, né, o seu poder, tem a sua influência, que é uma coisa que é inegável. Então, o Lutero também não foi assim fácil para ele, né? Pô, beleza, vou com a cara e com a coragem, vou conseguir. Não foi também assim dessa forma, né? Que, consequentemente, a ideia dele, né, acabou se tornando uma nova religião, que é o protestantismo, que acabou tendo aí várias vertentes, né? Você encontra aí, né, igrejas com vários nomes, né? Por exemplo, tem Assembleia, tem a própria Igreja Luterana, na Inglaterra tem a Anglicana, tem Batista, tem a Universal, enfim, você tem vários títulos, né, de igrejas protestantes, Nova Vida e por aí vai. Só que para o Lutero bater de frente, digamos assim, com a Igreja Católica, ele teria que ter o apoio dos príncipes, não só para si, mas também para essas suas ideias. Porque esses príncipes, muitos deles também tinham uma influência, né? Tinham uma importância, tinham um contato com as populações dos locais onde eles comandavam. Então, ele tinha que encontrar uma maneira de consolidar essas ideias e ter o apoio dessa galera. Ele vai conseguir? Vai. Por quê? Já em 1555, vai ficar estabelecida a paz de Augsburgo, tá? Que vai ser o quê? Vai ser nesse momento que ele vai conseguir, né, firmar, consolidar isso daí. E a partir desse momento, então, dessa paz de Augsburgo, esses príncipes, eles poderiam escolher qual religião eles iriam seguir. Se continuariam como católicos, se tornariam protestantes, ou se não quisessem ter religião alguma. Tanto que, para você ver, na Inglaterra, a gente está falando de Alemanha ainda, né? Mas lá na Inglaterra, que a gente vai ver daqui a pouco, o Henrique VIII ele vai criar a própria forma, digamos assim, de religião dele, que vai ser o anglicanismo, tá? Em que ele vai ser o chefe. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí. Então, assim, quase todo o norte da Alemanha, ele vai se converter ao luteranismo. Então, Martinho Lutero ele vai conseguir, digamos assim, que é verdade, ele vai conseguir um apoio bem significativo, né? Boa parte aí, né? Todo o norte da Alemanha, ele vai conseguir, então, esse apoio. Então, isso aí vai dar, né, uma força muito grande para o movimento dele. É por isso que depois de um tempo a Igreja Católica ela vai responder, porque ela, opa, esse negócio aí tá dando certo. A gente não pode deixar, né, esse movimento crescer, porque aí o nosso poder. Porque a Igreja Católica ela veio, né, ela conseguiu sobreviver à queda do Império Romano, ela passou todo o período medieval, né, 1000 anos aí que ela se fortaleceu, que ela cresceu. E aí, agora vai vir um cara e vai derrubar a gente? Não pode ser assim, né? Mas Lutero, o que é uma coisa também incontestável, ele conseguiu o movimento, tanto que até hoje você tem aí, né, pessoas que fazem parte, que são adeptas, né, do protestantismo independente aí do título, né, da igreja a qual pertença, ok? Bom, agora a gente vai, então, para um outro movimento, né, uma outra forma de reforma protestante, que vai surgir, que vai ser o calvinismo, tá? Então, como eu falei para vocês, luteranismo porque veio do Martinho Lutero. Calvinismo porque o seu líder vai ser o João Calvino, tá? Então, o luteranismo ele vai influenciar vários movimentos, né, de ruptura com a Igreja Católica dentro da Europa. Mas também tem uma questão, né, gente, que a gente não pode deixar de falar, tá? Mesmo que eles fossem organizados para essa ruptura religiosa, sempre você vai encontrar interesses políticos e econômicos dentro dessas situações. Quando mexe com o poder, a verdade é essa. Quando mexe com o poder, vale tudo. Vale tudo. Tá? Não esqueçam disso. Tentem perceber a situação que nós estamos vivendo agora. Tá? Infelizmente, nós estamos dentro de uma briga política e que muitas pessoas não conseguem perceber, né, e ficam... A gente está numa situação muito complicada. Muito complicada. Políticos que, na verdade, não estão nem aí pra gente. Não estão nem aí. Estão aproveitando essa situação para enriquecerem, para tirarem vantagem de tudo. O povo vai ficando cada vez mais, né,
de lado, esquecido. Tá? Então, infelizmente, quando mexe com política, com economia, a galera é capaz de fazer qualquer coisa, infelizmente. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, nesse contexto aí, vai surgir o calvinismo, ok? O calvinismo, ele vai surgir na Suíça, país maravilhoso, lindo, um dos que eu sonho em conhecer. Se você não conhece, procura no Pai Google, você vai ver que lugar lindo, 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 lindo. Vale muito a pena. Já na Suíça, quando o calvinismo ele vai surgir com o João Calvino, qual foi a característica principal desse movimento? A disputa econômica entre a burguesia e a Igreja Católica, ok? A Suíça ela era formada por 4 cidades principais. Eles têm Zurique, Basileia, Berna e Genebra. Genebra você deve ter ouvido falar e tudo mais. Essas 4 cidades elas eram administradas por grandes burgueses. E a burguesia foi um grupo que surgiu, né, que eram pequenos comerciantes que foram crescendo, se fortalecendo e formaram então esse grupo, burguesia. Com certeza vocês já ouviram aquela música Burguesinha do Seu Jorge, que ela fala assim, né, vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista com seu carro esporte, vai zoar na pista, final de semana na casa de praia, só gastando grana na maior gandaia, vai pra boate com seu batistaca, com a sua prima até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé, tem o que quer, no croissant, suquinho de maçã. Seu Jorge, de uma maneira assim, bem simples, bem sutil, ele fala a verdade. Tá? Por quê? A burguesia, como eu falei, é um grupo que vem lá, aqueles comerciantes que se fortalecem. Mas hoje em dia, as pessoas utilizam, né, para falar que burguês é aquele que tem condições financeiras, uma boa condição financeira. É o que alguns também chamam de patricinha, mauricinho, né? Filho de papai, filho de mamãe, que tem tudo o que quer. Mas que não se sacrifica, né? Que na verdade tem tudo de mão beijada. Então a burguesia, hoje em dia, esse conceito de burguesia, ele acaba classificando essas pessoas. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui historicamente, está dentro desse contexto que a gente está conversando, tá? Então nessa música aí, eu tô até falando para vocês porque eu já trabalhei com uma das minhas turmas, essa música, porque ela classifica direitinho essa questão toda, da atualidade, né? Porque na verdade eu fiz uma comparação da burguesia, quando surgiu, com o termo como ele é utilizado hoje em dia, e que é verdade, tá, minha gente? Então, é um grupo que na época buscava interesses, tá? Enriquecer financeiramente e tudo mais. E aí então, esses burgueses e também os suíços, eles vão afirmar que essas imposições que a Igreja Católica colocava em cima deles era um grande obstáculo para que eles crescessem, economicamente, tá? E tem muita gente que, assim, quando mexe com dinheiro, sai da frente. A pessoa, ela vai dar um jeito de defender o que é seu, né? Bom, nessa coisa toda, então, vai ter um padre humanista, tá? Chamado... Peraí, deixa eu lembrar, porque é um nome difícil. Também não sei se eu vou pronunciar certo pra vocês, tá? Acho que era Ulrich Zwingli, mais ou menos assim, tá? Ele, então, vai adotar as ideias de Lutero. O professor, um padre, vai adotar as ideias de Lutero. A gente teve alguns padres que acabaram indo para o luteranismo, freiras também, tá? Até mesmo o próprio Lutero, ele casou com uma ex-freira, tá? Não vou lembrar o nome dela agora, mas ele casou com uma ex-freira. Então esse padre, ele vai adotar algumas ideias de Lutero, as ideias de Lutero, e vai começar um novo movimento na Suíça, tá? Ele então vai questionar principalmente os atos também da Igreja Católica em relação aos cristãos. O que ele falava? Ele alegava que a igreja ela estava se distanciando do seu povo com as atitudes que ela tinha. E o Lutero também apresentou essa queixa. Ele também levou, apresentou para a igreja que, com essas atitudes que vocês estão tendo, vocês estão se afastando do povo de vocês. E não é isso que tem que acontecer, né? E aí ele também defendia a predestinação como uma forma de salvação. Professor, o que é predestinação? Me ajuda aí. Vamos lá. O João Calvino, ele vai defender essa ideia, essa teoria da predestinação. Podemos falar que vai ser um carro-chefe, né, do calvinismo, tá?
O que significa isso? A predestinação é a seguinte, você está, deixa eu pensar aqui uma maneira simples de explicar para vocês. A gente fala assim, fulano está predestinado a ter sorte na vida, a ter sucesso na vida. Quer dizer o quê? No caso do João Calvino, tá? Se você nasceu rico, uma família rica, você já foi predestinado a viver dessa forma. Você vai morrer rico. Não tem nada nem ninguém que tire isso de você. Se você já nasceu pobre, você vai morrer assim. Porque você já nasceu com com esse destino, com essa coisa predestinada na tua vida. E a gente sabe que não funciona assim, né, minha gente? Quantas pessoas aí que nasceram numa família simples, mas que batalharam muito, de forma digna, decente, conseguiram, né, ter o seu grande império, digamos assim. Pegar um exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos não nasceu rico, como ele é hoje, riquíssimo, né? Ele trabalhou foi camelô, trabalhou muito e hoje tem aí o seu império, podemos falar assim, né? Como você também tem pessoas que nasceram em berço de ouro, se a gente for pegar com a atualidade, né, burgueses aí, que tinham tudo de mão beijada, mas não souberam administrar e perderam tudo, tá? Então essa questão de que você, né, se você nasceu pobre, vai morrer pobre, isso também, essas coisas podem mudar. Basta, claro, ter o fator sorte para quem acredita, né? Mas também depende muito de cada pessoa, tá? Então essa questão da predestinação aí, né, não cola muito, digamos assim, tá? Bom, então o padre Zwingli, ele, com esse novo movimento, ele vai defender a teoria da predestinação e vai dizer também que a pessoa, ela não seria absolvida dos seus pecados por meio das indulgências que eram cobradas pela igreja. Então, digamos, ele pega metade da ideia de João Calvino e metade da ideia de Lutero, tá? Para formar aí as suas ideias. Enfim. Bom, nesse ponto, tá? A gente pode falar assim, que quem seria salvo era quem tinha uma condição financeira positiva. Isso aqui dentro do calvinismo e desse movimento feito por esse padre, tá? Por exemplo, se a pessoa era muito rica, isso era um indício de que ela teria prosperidade, era uma pessoa que teria muitas bênçãos divinas. E aí, por esse fato, então, os calvinistas, eles acabaram, então, contribuindo muito para o fortalecimento do capitalismo nos lugares em que o calvinismo se tornou, né, a ideologia, a ideia da reforma protestante. Na França, porque a ideia vai chegar na França também, no calvinismo, eles vão ser chamados de huguenotes, tá? E eles vão receber, na verdade, esse título de huguenotes pelos seus inimigos. Mas, professora, ainda teve católicos, sim. A Igreja Católica, ela vai perder algumas pessoas, né, que vão para o luteranismo, o calvinismo, enfim, vão se converter, tá? Mas ela vai continuar tendo os seus fiéis, ok? Você vai ter lugares europeus que o movimento da reforma protestante não teve tanta força, como, por exemplo, Portugal, Espanha, tá? Então, ali o catolicismo, ele continuou bem forte, bem firme, ok? Tanto que eles vão aproveitar também esse momento para quê? Para vir nessa questão da colonização e tentar converter, eles vão, né, fazer a conversão desses indígenas que habitavam essas regiões do Brasil, enfim, América Espanhola, para quê? Para que eles pudessem aumentar o número de católicos, tá? Tá vendo? Uma coisa vai ligando a outra, né, gente? História é assim, uma coisa vai ligando a outra. Bom, então, dentro dessa ideologia aí do calvinismo, só Deus poderia salvar. Mas Deus só poderia salvar, então, né, quem tinha grana. Aí, em 1531... Sim. Em 1531, a gente vai ter, então, essas ideias consolidadas em um documento chamado Paz de Capel, tá? E nesse mesmo ano foi permitido, então, que todas as cidades da Suíça, elas pudessem, então, também ter a liberdade de escolher qual religião elas iriam seguir, tá? Mas com essa pressão toda que foi acontecendo, para que cada cidade suíça tivesse aí a liberdade, né, para poder escolher a religião a qual elas iriam seguir, digamos assim. Então, mesmo tendo essa questão
de poder escolher, vai ter uma pressão, porque a Igreja Católica ainda tinha uma força muito grande sobre essas cidades. Então, nessa questão toda aí, lá em Genebra, vai vir então João Calvino. E o João Calvino, ele era teólogo, ele era francês, tá, minha gente? E aí ele vai se basear nas ideias de Lutero e ele vai então trazer em um documento chamado Instituições da Religião Cristã. Tá? Nesse documento, então, ele vai trazer essas ideias de Lutero e ele vai deixar muito claro nessa obra o seguinte: a defesa da fé como uma forma de salvação das pessoas, indo, obviamente, né, em contraposição, indo contra a questão da venda das indulgências. E defendia também a questão da predestinação, que eu já falei para vocês. Então, a salvação ela vinha, né, direto de Deus para os homens. Então, era Deus que estabelecia o que acontecia na vida daquela pessoa, tá? E aí, ele vai também criar uma espécie de uma assembleia que nós vamos chamar de consistório, tá? Esse consistório, ele vai acontecer em Genebra, tá? E aí também tem o apoio da burguesia. A burguesia ela vai apoiar bastante, tá? Essas movimentações aí. Ele vai, então, permitir a usura e o lucro na sua totalidade. O que fortalecia principalmente o comércio da burguesia, tá? As ideias de Calvino vão chegar até a França. E eu falei para vocês, na França, os calvinistas serão chamados huguenotes, na Inglaterra de puritanos e na Escócia de presbiterianos. Mas, professora, você não falou que na Inglaterra é anglicanismo? Sim, meus queridos, mas vamos lá. A gente vai ter, então, a gente vai começar a ver agora o anglicanismo, tá? É porque vai vir do Henrique VIII, mas também, é o que eu falo, as ideias, elas não morrem. Por quê? Se você tiver alguém que continue, que propague as ideias, elas nunca vão morrer. Elas sempre vão permanecer. O idealizador, ele pode morrer, né? Porque nós somos seres humanos. Isso vai acontecer um dia, isso é fato. Mas as ideias, se elas ganham força, elas nunca vão morrer. Então as ideias, elas se espalham com a ajuda do vento. E vão para onde quiser. Já o idealizador, ele pode morrer, mas as suas ideias ficam. Então as ideias vão embora. Uma coisinha eu quero destacar para vocês, antes da gente entrar no anglicanismo. Presbiterianos, que é a forma como os calvinistas vão ser chamados na Escócia, são protestantes que não admitem a hierarquia eclesiástica, né? Então a hierarquia da igreja. O líder da congregação, para eles, o maior, se não me falha a memória, é o presbítero, tá? Não teria ninguém acima deles, tá? Bom, vamos lá então. O anglicanismo. O anglicanismo, ele vai surgir através do rei Henrique VIII e vai até se consolidar na Inglaterra com a sua filha, a rainha Elizabeth I. Porque assim, o Henrique VIII, ele queria se casar com uma amante, a Ana Bolena, porque ele era casado com a rainha Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, espanhóis. Então a Catarina era espanhola. E ele havia tido com a Catarina uma filha, que é a Maria Tudor, então filha legítima. Porém, ele acaba, né, tendo esse caso com a Ana Bolena, que era uma mulher da corte e tudo mais. E ele então chega para a Igreja Católica, então, né, católico, praticante, aquela coisa toda. Olha só, eu quero que vocês cancelem meu casamento, anulem meu casamento com a Catarina, porque eu quero um filho, ela me dá um filho, não sei o quê, mas a Ana Bolena vai me dar um filho. Então foi uma questão de interesse, né? A Igreja Católica fala, não, o casamento é para sempre. É para sempre. Aí ele falou, não vão cancelar meu casamento, não vou anular. Então tá bom. Então, influenciado pela Ana Bolena, pela família dela, enfim, que já ouviam falar do protestantismo, né, em outras regiões da Europa, então eles trazem essa ideia e o Henrique VIII então vai romper com a Igreja Católica e vai criar a sua própria religião, o anglicanismo. Ele se separa dela então, e aí ele funda a sua nova religião para que ele possa se casar. Ele se casa mesmo com a Ana Bolena, tá? Ele se casa com ela. Mas aí, minha gente, que filho que ele vai ter com ela? Vai ter uma filha.
a Elizabeth I, tá? Ele vai até negar a Maria por um tempo, enfim, eu posso depois contar pra vocês essa história com mais calma. Mas a Maria I vai acabar se tornando rainha também na Inglaterra, como a Elizabeth I também, tá bom? Então vamos lá. Dentro então dessa questão toda, vai ter um grupinho chamado Gentry, G-E-N-T-R-Y, que era a pequena nobreza que tinha suas atividades voltadas para o comércio mercantil dentro da Inglaterra. O Henrique VIII, então, ele, assim, resumindo a ópera antes de a gente finalizar, Henrique VIII, essa questão do anglicanismo, ele vai surgir na Inglaterra, ele surge mais para satisfazer a vontade do Henrique VIII, porque ele queria simplesmente se divorciar, né, se separar da Catarina de Aragão para poder ficar com a Ana Bolena, com a sua amante. Não foi assim, vamos criar um movimento para poder, né, pra gente poder contestar essas coisas que a Igreja Católica fez e blá blá blá. Não foi por isso não, foi para poder fazer as vontades dele, tá? Então, ele pressiona o parlamento inglês para que o parlamento inglês pressionasse a Igreja Católica para poder aceitar a anulação do casamento dele com a Catarina. E aí, ele falou, olha só, eu quero que vocês criem uma lei aí para essa coisa acontecer. Vai ser criada, então, uma lei chamada Ato de Supremacia, e através dessa lei, o Henrique VIII, então, ele se torna o chefe da Igreja Anglicana na Inglaterra, e aí é concretizada, então, essa ruptura da Inglaterra com a Igreja Católica. Então, o casamento dele com a Catarina é anulado por ele mesmo, ele casa com a Ana Bolena, tá? E aí também ele vai tomar algumas atitudes bem fortes, né? Atitudes de perseguição com a Igreja Católica, por exemplo. Ele vai tomar as terras que eram dos mosteiros, ele vai vendê-las para a nobreza, vai também, na verdade, aumentar também as terras produtivas da Inglaterra voltadas para o comércio. E essa religião do anglicanismo, a religião anglicana, ela vai se fortalecer a partir de 1533, com ele, até 1613, com a rainha Elizabeth I, né, mais tempo, que vai ser a filha dele com a Ana Bolena, tá, minha gente? Que é quando ela vai, na verdade, aproximar a Elizabeth I, ela vai aproximar a religião anglicana do calvinismo, ok? Bom, então a gente encerra por aqui, e no próximo vídeo, na última parte da nossa matéria, eu vou falar para vocês então sobre a Reforma Católica, que a gente chama mais de Contra-Reforma, tá? Do que Reforma Católica, que vai ser a resposta da Igreja Católica para esse movimento que começou com o Martinho Lutero, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, fiquem todos bem, vocês e suas famílias. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.